pessoas, aqui é a Júlia do Cafeína e Leitura e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 livros que são os meus favoritos da vida e indicar para vocês lerem e ser o favorito da vida de vocês também. Quinto lugar temos A Amiga Genial da Helena Ferrante. Eu não li toda a série, tá? Eu li só o primeiro livro, Nossa Senhora! Eu não li toda a série, eu li só o primeiro livro. E eu tô com o segundo livro aqui pra ler, mas ainda não consegui ler, tive tempo. Mas esse livro eu adoro, tá? A escrita dele, às vezes pra quem lê, não parece uma escrita assim que vai ser tão intensa, mas o jeito como ela escreve, o jeito como a autora vai colocando os acontecimentos ali daquele vilarejo, daquelas pessoas, ele vai te intrigando de um jeito que tu não consegue parar de ler. Tu precisa ler. Tu não para mais, sabe? E às vezes nem parece que são acontecimentos assim, uau, ou com um plot twist muito incrível. Mas a forma como ela coloca esses sentimentos, sabe, o que os personagens vão sentindo, é tão próximo do que muitas vezes a gente sente no dia a dia. E aí tu não consegue parar de ler, sabe? É a relação de duas amigas. E elas têm uma relação bem conturbada, assim. Elas são amigas, mas é como se uma sentisse ciúmes da outra, sabe? Como uma é mais extrovertida, colocada como mais bonita, outra um pouco mais introvertida, com uma beleza mais, assim, deixada de lado. Então, tem todo esse sentimento, sabe? E o que muitas vezes acontece, né? E às vezes são sentimentos que a gente não quer falar, mas a autora consegue retratar no livro. E acontece muitas coisas ao redor desse vilarejo, dessas duas amigas, sabe? Então, ele é muito bom. Ele prende mesmo, de início ao fim. E tem muito. Só tem uma coisa, ele tem muitos personagens. Tipo, muito personagens. Tu fica até meio perdido, sabe? Eu vi que o segundo livro ele chega a dar um manualzinho no início pra te mostrar quem é quem. Pra meio tu relembrar quem é qual personagem, sabe? E se passa na Itália. E é muito legal. Ele é muito bom. Viciante, na verdade. E em quarto lugar tem O Sol é para Todos, do Harper Lee. Esse livro, ele é um clássico. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, eu acho que ele é uma leitura obrigatória nas escolas, eu não tenho certeza, vou trazer essa informação, tá? E ele passa na década de 1930 nos Estados Unidos. A história, ela circula principalmente sobre o Atticus, que é o advogado, que ele é branco, e ele vai defender um homem preto acusado de estuprar uma mulher branca. O livro, ele é narrado sobre os olhos da Scut, que é a filha do Atticus. E ela narra todo esse acontecimento com os olhos sensíveis de uma criança e como que ela tá enxergando tudo aquilo que tá acontecendo. E o livro traz aspectos que desde sempre tem na nossa sociedade, que é a injustiça, o racismo, preconceitos, e tudo isso circula no livro, tá? E a forma como é colocada também é de uma forma muito sensível pelos olhos da filha dele, sabe? E faz a gente repensar, às vezes, muitas coisas. Principalmente as situações que às vezes a gente fica quase que parados diante de alguma situação, usando aquela típica frase, mas é sempre assim, sempre foi dessa forma. Imagine em 1930 como que seria visto um caso desses, né? Então, o livro é excelente, ele até ganhou o puzzle, acho que é. Deixa eu ver aqui. Sim, ele ganhou o prêmio Pulitzer. Não sei se se fala. Em 1961. E ele também tem um filme que foi feito baseado e ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado em 1962. E mesmo sendo um livro mais antigo, ele ainda vende muitas cópias. E é um clássico maravilhoso e que faz a gente repensar assuntos que continuam muito presentes na nossa sociedade. Então, vale muito a pena a leitura. Esse tem várias marcações. Outra eu fiquei com preguiça de marcar. Em terceiro lugar, é um livro que eu li no Kindle, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro, acho que muitos já devem ter lido. Ele foi um livro bem falado, bem comentado. E ele é um livro que tem muitas reviravoltas. Te prende muito. E além dessas reviravoltas que estão presentes no livro, que dá aquele impacto pro leitor e te faz querer ler e ler, a leitura dela é... A escrita dela é muito fluida. E não consegue ser uma coisa pacata. Tu tá sempre presa naquela leitura e tu quer saber o que vai acontecer e o que vai acontecer cada vez mais.
Tem algumas controvérsias, tem pessoas que não gostaram, tem pessoas que não gostaram do jeito como o livro terminou. Tem aí uma divisão de gostos, né, que eu vejo nos comentários na internet. Eu, particularmente, eu gostei e eu gostei do final também. Mas entendo, assim, essa opinião que às vezes o pessoal não gostou muito. Ele conta a história de um casal, que agora eu não me lembro o nome. O livro conta a história de um casal, que eles são muito apaixonados, se gostam bastante e têm um primeiro filho. Quando eles têm um primeiro filho, uma tragédia acontece entre eles. E isso acaba destruindo o relacionamento deles. E eles não se separam, eles continuam juntos vivendo uma vida muito complexa e difícil. E nisso, o marido acaba se envolvendo com uma outra mulher. E ali acabam surgindo vários conflitos, vários sentimentos controversos. E ele é simplesmente assim de te deixar chocada. Logo nas primeiras leituras, o que acontece, o desenrolar da história. E é maravilhoso. Eu adoro. Eu quero muito ler outro livro dela, só que eu também não tive tempo. Mas tá na minha lista. E agora os cachorros começaram a latir. Em segundo lugar, o livro favorito da vida é O Rouxinol, da Christie Hanna. Esse livro, ele conta a história de duas irmãs que estão vivendo a Segunda Guerra Mundial e elas vivem em Paris, França. Na verdade, isso, em Paris, na França. A irmã mais nova vive ali com o pai e a irmã mais velha já é casada e tem família. Tem uma filha, formou já a sua família. E a França é atacada, né, durante a Segunda Guerra Mundial e elas estão vivendo ali juntas. E faz tempo que elas vivem afastadas. E a irmã mais nova vai ficar junto com a irmã mais velha, porque o marido da irmã mais velha foi pra guerra. E ali acontece também diversos. Elas têm personalidades muito diferentes. A mais nova, ela quer, sabe, fazer algo, ela não quer ficar parada. Ela acha que ela precisa tomar uma atitude, ela quer estar junto na ativa. E a irmã mais velha, ela tem uma filha. Então, para ela estar na ativa é proteger essa filha. Ela quer ficar em casa, ela quer proteger ela precisa fazer da vida dela o mais normal possível, mesmo durante a guerra, para proteger a filha. E imaginando quando o marido vai voltar. E como elas têm personalidades muito diferentes, elas ficam em empates, mas ao longo do processo elas acabam se aproximando. O livro é muito triste, mas muito lindo. Mostra a história dessas duas irmãs, como que cada uma fez, sabe? Cada uma tem os seus feitos durante a situação que elas estão passando. O livro é muito emocionante, eu chorei muito no final. Até fiquei um pouco, muito triste no final, na verdade, eu fiquei, mas ele é excelente. E tem toda essa parte da Segunda Guerra no cenário, sabe? Então, tem toda essa parte histórica junto. Ele é maravilhoso. Eu adoro os livros da Christie Hanna. Já li outros dela também, mas esse, pra mim, ele é assim... favorito. Tanto que tá em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, que desde quando eu li, ele nunca saiu do primeiro lugar do meu livro favorito da vida, é A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Eu não sei falar o nome dele. Mas esse livro, ele é maravilhoso. Triste, duro de ler. Ele tem toda uma parte também social envolvida, histórica envolvida. E se você é mulher, você tem que ler, principalmente. Não que homens não possam, óbvio não, todo mundo deve ler. Mas quando você é mulher e lê, você sente ainda mais, né? Mesmo sendo escrito por um homem, ele é diferenciado. E ele já passou por muita coisa também. A história dele é bem interessante de ler. Essa história se passa no Afeganistão e conta a história de duas mulheres. Uma viveu uma vida bem pacata, mais pra fora, assim, e depois que a mãe dela morreu, o pai dela deu ela em casamento com um homem bem mais velho. E a outra menina, ela é da cidade, ela é jovem também, né? As duas são bem jovens, na verdade. E ela é uma menina que quer estudar e quer seguir outros caminhos. E acaba também casando com esse mesmo homem, em tempos diferentes. Mas elas duas acabam esposa do mesmo homem. Vivendo num país que está abalado socialmente, economicamente, e num país onde as mulheres não têm voz. E no início elas ficam um pouco, na verdade, a que foi a primeira esposa, fica um pouco intrigada com a segunda, né? Então tem aquele sentimento no início.
Mas depois, no meio de tanto ódio, de tanta injustiça, elas se veem ligadas uma à outra e elas desenvolvem um amor entre elas, um amor de irmãs, e uma cuida da outra, uma protege a outra. A segunda tem filhos desse marido, a primeira não, mas a primeira cuida deles como se fosse dela também. E a história, ela tem muitas camadas, tanto por causa do país onde a história se passa e como a mulher é totalmente ofuscada e calada. Então, o livro, ele não tem nem como mencionar o quanto incrível ele é, o quanto o autor, ele consegue te colocar naquele meio e te fazer sentir tantas injustiças que ocorrem e tanto ódio que está envolvido nessa história. E é uma história linda. E o autor, ele também é de lá. O autor, ele é do Afeganistão. Então, tu sente no livro que, como ele escreve, é que ele tem o conhecimento de como as coisas são. E de como é essa coisa cultural lá em relação às mulheres. E o final também, ele é de derramar lágrimas, que nem o livro da Christie Hanna. Eu chorei, assim, rios. Acho que se eu fosse ler de novo, eu ia ter o mesmo impacto se eu lesse de novo. Faz tempo que eu li. E mesmo fazendo tanto tempo que eu li, simplesmente eu sempre vai ser o número 1. E esse autor, ele tem mais 3 livros. 2 eu já li e o outro é um livro de poesia que eu ainda não li. Mas os outros 2 deles são maravilhosos. São simplesmente sensacionais. Se eu posso fazer mais um vídeo falando só dos livros desse autor. Porque ele tem uma sensibilidade de escrever, porque ele sempre escreve sobre o meio que ele nasceu, o meio que ele viveu. Então, tu sente quando tem esse lado pessoal também nos livros dele. Te faz sentir muito mais. Leiam, 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 leiam. Se não leram, vale muito a leitura. Então é isso. Esses são os meus 5 livros favoritos da vida, por hora. Vamos ver se ao longo eu vou lendo, quem sabe essa lista mude. Mas por enquanto são esses. Convido vocês a lerem e depois me coloquem nos comentários se você leu, se você já conhecia esses livros. Acredito que sim, algum, com certeza sim. E se vocês gostam, se também algum deles é o favorito de vocês. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse livro com muito mais. Beijos!